Glória a Deus. Aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 1. É por onde vamos começar. Enquanto você procura o texto bíblico, eu quero agradecer a Deus por estar aqui. Como disse à tarde, é a primeira vez que Deus nos dá a oportunidade, o privilégio de estar nesta igreja, atendendo o convite do pastor Carlinhos, que bondosamente nos convidou para trazermos aqui uma palavra da parte do Senhor nosso Deus. Quero cumprimentar em seu nome o cumprimento a todos os obreiros aqui presentes, todos os pastores, e cumprimento também o pastor Eliseu, presidente da convenção, que também nos dá a honra da sua presença e participação aqui. Que Deus continue abençoando, pastor, a sua vida, seu ministério e a grande obra que Ele tem colocado em suas mãos. Quero agradecer a Deus pela vida de todos que estão aqui presentes, que estavam à tarde, que vieram à tarde e que estão ainda aqui essa noite. Também quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, cantor João Batista, mas lá no Maranhão é Batistão do Sax. Batistão. Esse cidadão me conhece desde quando eu tinha 16 anos. 16 anos de idade. Tem só 40 anos que ele me conhece, né? Estou com 56. E a sua esposa está aqui também, nossa irmã Teca, Tereza, né? E Teca quem chama ele, né? E a Ruth. Quero louvar a Deus por esta família. Já estive hospedado algumas vezes aí na casa do nosso irmão Batistão. E eu quero dizer a esta igreja que esse cidadão aí que vocês estão vendo, muitas vezes ele foi usado por Deus no estado do Maranhão, com algumas coisas assim, naquela base. Ele não é mais agitado, não. Ele não é mais, não. Mas teve um tempo que ele era assim, uma agitação que quando ele pegava o sax, pegava o microfone e começava aquelas cruzadas lá no interior do Maranhão. Uma vez na minha igreja, na minha igreja de origem, Nova Olinda do Maranhão, o pastor disse que ele iria cantar e fazer o apelo, fazer o convite. Na hora que ele pegou o microfone, ele falou logo assim uma coisa que ninguém acreditava. Ele disse: hoje aqui vai ser mais de 300 almas para Jesus. Aí as pessoas olhavam assim de um para o outro e diziam: Batistão está variando. Maranhense gosta de dizer: está variando, ó. Saiu do... né? Mas meus irmãos, foram 370. 370. Nova Olinda do Maranhão. Outra vez em São Luís, na igreja que nós inauguramos, onde o senhor esteve. Aquele templo onde o senhor esteve, que hoje é o pastor Paulo Canavieira, ali é unidade 103, Cidade Operária, área 15, que a gente chama pela nomenclatura da igreja, área 15. Naquele templo, em uma festa, se a memória não me falha, foi a festa de inauguração daquele templo. Na hora que ele estava cantando, aí ele disse: hoje Jesus vai curar também. E o secretário da igreja era um ancião, diabético, chamava-se Antônio Rocha. E nós, assim, de um modo geral, já vimos Jesus curando várias pessoas de diversas doenças. Agora, eu, particularmente, nunca tinha visto Jesus curar esse mal, diabetes. Alguém dando um testemunho: eu era diabético, não sou mais. Eu não tinha visto nenhum testemunho.
nessa noite lá, Jesus usou a boca do Batistão e disse: Jesus vai curar de diabetes. Aí o secretário da igreja, que já era um ancião, com mais de 60 anos, veio para frente. Aí eu disse: olha aí, Batistão, o irmão Antônio Rocha é diabético. Ele disse: talvez seja ele que Jesus vai curar. E não era só ele, né? Tinha outros lá. Irmãos, e na hora da oração, Jesus curou o irmão Antônio Rocha. Ele ainda viveu mais de 20 anos depois, sem diabetes. Secretário da igreja. E o lanche dele, todo dia de tarde, era refrigerante. Cidadão com mais de 60, e o lanche dele era refrigerante, com salgados, com bolo doce, tudo. Então eu estou contando esses pequenos testemunhos, que na verdade são grandes testemunhos, só para lembrar a todos que o nosso Senhor, Jesus, ainda faz estes milagres extraordinários. Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer. Dezenas e dezenas de igrejas foram abençoadas por Deus através do ministério do nosso irmão João Batista, Agostinho Rocha, não dá seu nome completo, né? E Deus continua operando. Então ele é mais maranhense do que cearense, porque faltou só 6 para ele fechar o Maranhão todo, né? Glória a Deus. Abra sua Bíblia então, Lucas 1. Alguns irmãos estão de pé. Se quiserem todos ficar de pé, porque vocês vão ficar sentados aí mais de meia hora, né? Eu posso pregar quantos minutos, pastor? Diga aí. 40? Meia hora? 50? Até a hora do voo? O voo é de manhã. Glória a Deus, glória a Deus. Lucas capítulo 1, versículos 57 ao 66. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas capítulo 1, versículos 57 ao 66. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedida a língua, falava, louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judeia foram divulgadas estas coisas. Agora o versículo 66. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Repita comigo essa última palavra. E a mão do Senhor estava com ele. Tome assento no nome de Jesus. Permaneça com a Bíblia aberta. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.
Uma liderança fiel em tempo de crises. Uma liderança fiel em tempo de crises. Você pode repetir comigo? Uma liderança fiel em tempo de crises. O assunto que lhes trago aqui essa noite obedece ao tema proposto pelo pastor Carlinhos para essa escola bíblica de obreiros e líderes. A fidelidade do obreiro. A necessidade de fidelidade do obreiro na casa de Deus. E para enfatizar esse subtema, veio à minha mente, quando o pastor me enviou o tema, quando me mostrou o banner com o tema, imediatamente veio à mente João o Batista. Líder fiel, profeta fiel, pregador fiel, obreiro fiel, liderança fiel, testemunha fiel. É por isso que lhes pedi para ler comigo o texto de Lucas, porque Lucas é o evangelista dos quatro, é o evangelista que mais fala de João. É o evangelista que mais fala de João. Mateus fala, Marcos fala, João, o evangelista, também fala de João Batista, mas ninguém mais do que Lucas fala sobre esse profeta, cujo nome é João, conhecido como João o Batista, que quer dizer João o Batizador. João é aquele que batiza, daí a palavra Batista. Mas meus irmãos, meus amigos, quando Deus me deu a ideia desta mensagem, quando o Espírito Santo iluminou a minha mente para falar sobre João, quando eu preguei a primeira vez uma mensagem sobre esse profeta, eu estava em uma AGE, uma Assembleia Geral Extraordinária de nossa convenção estadual, precisamente, João Batista, lá na cidade de Santa Luzia do Paruá. Deus me trouxe uma mensagem ao coração, olhando para esse texto, e de lá para cá eu tenho aprendido muitas lições com esse profeta. E eu quero chamar a sua atenção aqui essa noite, para escutar o que Deus tem a nos falar sobre a fidelidade de um obreiro na casa de Deus, pensando na vida e no ministério deste homem chamado João Batista. Por que eu digo que ele foi uma liderança fiel em tempos de crise? Porque ele viveu em um tempo de muitas crises. Assim como nós hoje vivemos crises no campo moral, no campo social, no campo político, ideológico, filosófico, eclesiástico e, infelizmente, até ministerial. Porque tem muita gente que não sabe mais o que é ministério pastoral e confunde com qualquer coisa. Tem muita gente que não sabe mais valorizar o caráter cristão. Tem muita gente que não sabe mais valorizar o ministério cristão na casa de Deus. E pensa que simplesmente pode ser uma corrida para obtenção de títulos, para obtenção de placas, para obtenção de credenciais, para obtenção de alguns certificados ou coisas semelhantes. Mas quando nós olhamos para esse personagem bíblico, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, especialmente sobre a vida deste homem, deste profeta chamado João, nós aprendemos coisas extraordinárias sobre o que Deus pensa
acerca de ministério. O que Deus pensa dos seus obreiros. O que Deus espera dos seus obreiros. O que Deus quer dos seus obreiros. O que Deus orienta os seus obreiros. O que Deus realmente deseja da minha vida como obreiro e da sua vida como obreiro na casa de Deus. Dentre todos os personagens da Bíblia, você pode acompanhar porque está no seu livreto aí da escola. Dentre todos os personagens da Bíblia Sagrada, João o Batista é um dos que mais se destaca e chama-nos a atenção por diversos motivos, mas principalmente por causa de sua biografia inédita. A biografia de João, meus irmãos, é extraordinária. Sabe por quê? Eu coloquei 5 itens aqui. Primeiro, o seu nascimento foi profetizado. Foi anunciado por um anjo de Deus. O nascimento de João foi um milagre que o Deus eterno operou na vida de sua mãe Isabel, que era estéril. Essa é a primeira coisa que se destaca nele. Segundo destaque, ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Olha que privilégio. Moisés não teve esse privilégio. Josué não teve esse privilégio. Isaías, não teve. Jeremias, também não. Aleluia. Nenhum destes grandes profetas do Antigo Testamento tiveram esse privilégio. Ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. Nenhum deles teve esse privilégio. Se o irmão puder melhorar um pouquinho só o retorno, agradeço. O segundo destaque na vida de João Batista, portanto, é que ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. João capítulo 1, versículo 15. O anjo disse: será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Aleluia. Que privilégio, irmãos. Já nascer cheio do Espírito Santo, irmão. Pense nisso. Que coisa extraordinária. Uma pessoa já desde criança ser cheia do Espírito Santo. Que maravilha. Que coisa extraordinária. Segundo o aspecto de destaque na vida de João Batista, seu nome foi dado pelo anjo Gabriel. Anjo Gabriel. Aquele que disse assim: eu assisto na presença de Deus. O assistente oficial do Todo-Poderoso deu o nome desse profeta. E o nome dele significa, João significa Deus é misericordioso. O nosso Deus é o Deus da misericórdia. Outro destaque na vida desse profeta é que ele se alimentava e se vestia de modo incomum. Como era que ele se alimentava? Mel silvestre e gafanhotos. Diferente. Cardápio diferenciado. Dieta diferente. Mel silvestre e gafanhotos. E aqui tem uma curiosidade. Sabe por que ele se vestia de modo diferente? E sabe por que ele se alimentava de modo diferente? A Bíblia dá uma dica. Dá um roteirozinho. Ele era filho de sacerdote. Ele era de família sacerdotal. Sacerdote não se veste de qualquer jeito. Sacerdote não come qualquer coisa. E ele era de família sacerdotal, mas se tornou um profeta, pregador itinerante.
pregador itinerante, profeta, mesmo sendo filho de sacerdotes, descendente de sacerdote, como ele não estava lá no templo, ele não tinha as túnicas reservadas para os sacerdotes, ele não tinha o alimento separado para os sacerdotes. Mas mesmo onde ele estava, ele se vestia diferente e se alimentava diferente. Alimentava-se e vestia-se de modo incomum. Ele se vestia de pelos de camelos. Era uma veste rústica, mas não infringia a lei de Deus. Vá pegando aí as lições. Sabe qual é o outro destaque? Foi com ele que Deus quebrou o silêncio profético de aproximadamente 400 anos. 4 séculos de silêncio profético. E lá estava João, no deserto, quando diz a Bíblia, e veio a João, no deserto, a palavra do Senhor. Sabe quando tinha acontecido isso pela última vez? Com Malaquias. Com Malaquias, 400 anos antes. Mas agora, o silêncio profético se quebrou, porque um menino diferenciado nasceu, filho de uma mulher que era estéril, e de um sacerdote já envelhecido. E esse menino é diferenciado, porque ele já nasceu cheio do Espírito Santo. Aleluia! Já nasceu cheio do Espírito Santo. Que maravilha! E agora vamos para o primeiro ponto. João Batista serviu como profeta, serviu como pregador, serviu como líder espiritual, tendo a certeza do seu chamado. Você quer ser um obreiro fiel na casa de Deus? Permaneça naquilo para o que foi chamado. Desenvolva aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Este homem começou, continuou e terminou o seu ministério, sendo fiel ao seu chamado. Ele pertencia a uma família sacerdotal, mas tornou-se um pregador eloquente, chamativo, atraente. Ele era tão atraente, pastores, que a Bíblia diz que muita gente saía de Jerusalém e ia ter com João no deserto. Sabe por quê? Porque com ele estava a palavra do Senhor, com ele estava a palavra do Senhor, com ele estava a palavra do Senhor. E aqui eu tenho uma palavra para dizer aos obreiros: não importa onde você esteja, se contigo estiver a palavra do Senhor, pode ser um lugarzinho desse tamanhozinho, pode ser um piquear de baixo, né, Batistão? Onde eu comecei? Piquear de baixo, na beira da linha do trem, às margens de um córrego, debaixo do pó de ferro de uma siderúrgica. Sub, que alguns chamam de ponto de pregação, ou filial da filial da filial. Ou porta de trabalho, né? Interessante esse nome. Não importa o lugar, se a palavra do Senhor estiver contigo, se você foi vocacionado, as pessoas saem de longe para te ouvir. Alguém sai de casa para te ouvir. Alguém sai da roça para te ouvir. Alguém sai da fazenda para te ouvir. Alguém sai do comércio para te ouvir. Alguém sai da faculdade para te ouvir.
Alguém sai do exército para te ouvir. Alguém sai do quartel, da loja, do shopping, seja de onde for. Se contigo estiver a palavra do Deus Todo-Poderoso, alguém vai ouvir a palavra de Deus por teu intermédio. Porque o obreiro fiel e vocacionado pelo Espírito Santo tem o que entregar às pessoas. Ele não é vazio, ele tem conteúdo, ele tem uma profecia, ele tem uma mensagem, ele tem alimento, ele tem uma revelação, ele tem um testemunho, ele tem uma experiência, ele tem uma iluminação, ele tem uma revelação. Deus lhe capacita com dons, Deus lhe dá graça e a obra avança. E a obra cresce, porque a obra é do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Ele pertencia a uma família sacerdotal, mas tornou-se um pregador. Ele era um verdadeiro profeta e sentia-se tomado pela sua missão. Deus estava com seu mensageiro fiel no deserto. Ele passou na prova do sofrimento, mas não negou a sua mensagem. Irmãos, olha como esse homem sofreu. Ele passou na prova do sofrimento, na verdade ele começou pelo deserto mesmo. Ele começou pelo deserto. Capítulo 1, versículo 80 de Lucas, diz assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos, até o dia que havia de manifestar-se a Israel. Sabe o que significa isso? Deus estava escondendo o seu profeta, guardando o seu profeta. E era como se Deus estivesse dizendo assim: quando tu estiver pronto, eu vou te mostrar para Israel. Quando tu estiver pronto, eu vou te mostrar para a nação. Eu estou te treinando, eu estou te lapidando, eu estou burilando o teu caráter, eu estou te ensinando na escola do deserto, eu estou te orientando, eu estou te preparando, eu estou te dando um treinamento, eu estou te passando pela minha faculdade, eu estou te passando pelo meu seminário, eu estou te ensinando o que tu precisas. Tu ainda não pode ser apresentado ao meu povo, tu ainda não pode ser apresentado à nação, mas eu estou cuidando de ti. Eu estou cuidando de tudo, e na hora certa eu vou te apresentar para a nação de Israel, e todos saberão que tu és o meu profeta, e que contigo está a minha palavra. Oh, aleluia! Quem está entendendo diz amém. Então, em primeiro lugar, João Batista, como obreiro fiel, serviu como profeta, serviu como pregador, serviu como líder espiritual, tendo a certeza do seu chamado. Se você tem a certeza do seu chamado, não adianta correr. Ainda que você tente correr, mas tem a hora que precisa parar e dizer: Senhor, eu me entrego. Senhor, eu me rendo. Senhor, eu me prostro. Senhor, eu tomo a decisão. E talvez tenha alguém me ouvindo aqui essa noite, que já correu, já se desculpou como Moisés, já se desculpou como Jeremias, já apresentou vários argumentos para não cumprir aquilo que Deus o chamou para cumprir. Talvez Deus te trouxe aqui essa noite, exatamente para você ouvir essa mensagem, acerca de João Batista, aquele que foi o precursor de Cristo Jesus. Olha que privilégio, ser o precursor de Cristo Jesus. O que é o precursor? Aquele que vai na frente, o mensageiro que vai abrindo o caminho e dizendo: aí vem o rei, aí vem o rei, aí vem o rei está vindo aí, o rei está vindo aí, o rei está chegando, o rei está chegando. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, João Batista serviu ao reino de Deus, dirigindo o seu ministério pelo caráter. O que, irmãos? Sim.
serviu ao reino de Deus, dirigindo o seu ministério pelo caráter. Tem muita gente hoje que quer dirigir o seu ministério pelo carisma. Outros querem dirigir o seu ministério pela fama. Outros querem dirigir o seu ministério somente pelas visualizações das redes sociais, pelas curtidas. Mas esse homem dirigiu o seu ministério não pelos conselhos dos coachings da vida, mas pelos princípios da eterna palavra de Deus. Aquele que ele chamou também lhe capacitou. Aquele que ele chamou também lhe adestrou. Ah, pastor, mas é porque no tempo dele não tinha essas coisas. Se tivesse, ele estaria lá com certeza, atrás de mais uma curtida, uma visualização. Não. Ele dirigiu o seu ministério pelo caráter. Ele era moralmente puro. Ele não abusou da influência que tinha na sociedade. Ele pregou a fidelidade do Evangelho. Ele pregou a fidelidade no Evangelho de modo imparcial. Ele não negou o conteúdo da mensagem que Deus lhe mandou pregar. Pecado, ele chamava pecado. Adultério, ele chamava de adultério. Prostituição, ele chamava de prostituição. Quando os policiais chegaram para falar com ele, os soldados disseram: e nós? Qual foi a palavra dele? Contentai-vos com o vosso soldo. Contentai-vos com o vosso soldo. Contente-se com o seu salário. Não engane ninguém. Não seja corrompido e nem corrompa ninguém. João era moralmente puro. Ele não negou o conteúdo da mensagem que Deus lhe mandou pregar. Ele foi o único que mandou um recado para Herodes: ide e dizei àquela raposa que eu fico aqui hoje e amanhã, e tem mais. Digam a ele: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ter coragem de dizer isso para Herodes? Um dos Herodes, filho de Herodes o Grande. Um homem que era conhecido pela sua maldade. Mas esse profeta era tão cheio do Espírito Santo que ele valorizou mais a mensagem de Deus do que a sua própria vida. Ele valorizou mais o conteúdo da mensagem do que as pessoas queriam ouvir. Ele valorizou mais o recado de Deus, a mensagem de Deus, o conteúdo de Deus, do que a sua própria estabilidade ministerial. Era como se ele estivesse dizendo assim: talvez o meu ministério encerre já. Talvez o meu ministério encerre antes do tempo. Mas eu tenho que entregar aquilo que Deus me mandou entregar. Ele pregou a fidelidade do Evangelho. Ele proclamou o reino de Deus. Ele não abusou da sua influência que tinha na sociedade, porque ele era moralmente puro. Ele se dirigia pelo caráter. E eu aqui preciso dizer algumas coisas aos queridos obreiros que me ouvem. O caráter é o berço da credibilidade do líder. Ninguém pode ter uma liderança equilibrada e duradoura se não tiver como base o caráter burilado no fogo do Espírito de Deus, no forno da palavra de Deus. O caráter é a força mais poderosa que um líder pode cultivar. O caráter é o elemento essencial da liderança cristã. O maior obstáculo para o sucesso de um líder é a falha de caráter. Muitos estão confundindo a importância do ministério
E muitas vezes, por falta de priorizar o caráter, hoje temos algumas situações difíceis no meio da cristandade de um modo geral. Existem muitos líderes carismáticos, mas não têm caráter, não têm vida moral, não têm vida pura. Existem muitos líderes talentosos, mas lhes falta convicção. Muitos líderes poderosos até em palavras e discursos, mas falta princípios. Líderes intelectuais, mas lhes falta moralidade. Líderes visionários, mas não têm valores espirituais e padrões espirituais. Líderes que aparentemente têm uma grande massa que lhe seguem, mas lhe falta pureza de consciência moral diante do Deus Todo-Poderoso. Muita gente está confundindo reputação com caráter. E eu queria lembrar uma coisa muito importante. O que é reputação? É a nossa imagem pública. É aquilo que as pessoas pensam que nós somos. A reputação é isso. Mas o caráter é a sua vida privada. É a sua vida, na verdade, como ela é. A reputação é a sua vida como as pessoas a veem. Mas o caráter é você como Deus o vê. O caráter somos eu e você. Quando ninguém está olhando para nós, só Deus. É aí que se revela o caráter. A reputação é aquilo que você é em público, mas o caráter é aquilo que você é em particular. Reputação é aquilo que os homens poderão dizer no teu funeral. Reputação. Mas o caráter é aquilo que os anjos poderão dizer de você quando você chegar na presença do Deus Todo-Poderoso. Isso é a consumação do caráter. O caráter cristão é a força mais poderosa que um líder pode possuir. Porque o caráter protege a vida, protege a liderança, protege o seu legado. Ele protege a vida interna de um pastor, de um líder, de um dirigente, de um obreiro. Ele estende a longevidade da liderança. O caráter preserva a causa e o legado do líder. O caráter evita que o líder prejudique os que estão à sua volta. O caráter é a chave para uma liderança inspiradora, pois ele permite que cumpram o seu propósito e o seu potencial. O caráter verdadeiro possibilita ao líder que ele seja uma pessoa íntegra, honrada, e que as pessoas possam olhar para ele e dizer, como disse aquela mulher acerca de Eliseu: este homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Eu vejo que este homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus, um santo homem de Deus, um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, uma santa serva de Deus. Aleluia! E eu me alegro quando medito sobre João Batista, exatamente porque este homem serviu o reino de Deus e liderou por meio do caráter e não da influência política, não da influência perante as autoridades. Mas aí na nossa apostila ainda tem mais alguns pontinhos e eu quero que você me acompanhe. Em terceiro lugar, João Batista liderou e serviu do reino de Deus, pregando uma mensagem teologicamente correta. Diga comigo, uma mensagem teologicamente, biblicamente correta. Qual era a fonte de João Batista? A Bíblia. Qual era a fonte de sua mensagem? As Escrituras. Não era a filosofia. Não era a sociologia do seu tempo. Não era o pensamento dos rabinos. Nem tampouco os ensinos da comunidade de Qumran, que alguém diz que ele esteve por lá, visitou e tal. Mas pode olhar o que ele pregava. Não era o ensino da comunidade de Qumran. Não.
A sua fonte era a inabalável palavra do Deus vivo, palavra santa, palavra eterna, palavra viva, palavra que nos fortalece, palavra que nos prepara o caminho do Senhor. Olha o que esse homem diz. Olha o que esse homem diz. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, porque o reino de Deus está próximo. Ele proclamou a mensagem certa, no momento certo, e a sua ênfase era: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Ele denunciou o pecado, chamou o pecado pelo seu próprio nome. Seu ministério e sua mensagem foram confirmados por Cristo Jesus. Se você ler Lucas capítulo 7, do versículo 24 até o 35, está escrito que 2 discípulos de João, enviados por ele, já no final do ministério de João, chegam para Jesus e perguntam: João Batista mandou te perguntar, és tu aquele que haveria de vir, ou esperaremos outro? Sabe por que João mandou fazer essa pergunta? Porque ele estava na prisão. Ele estava sofrendo. Ele estava em Maquero. Ele estava nas proximidades do Mar Morto. E ele tinha notícias que o ministério de Jesus estava avançando, estava crescendo. E quando alguém chegou e disse: olha aquele homem que você apresentou naquele dia e o batizou lá no Jordão, e está batizando mais gente do que você. Pensaram que iam fazer um fuxicozinho, né? Pensaram que iam causar um atrito entre um e outro. Ele só fez olhar para os que deram o recado e disse assim: nenhum homem recebe nada se do céu não for lhe dado. Convém que ele cresça e que eu diminua. Que humildade extraordinária. Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Olha a fonte da mensagem desse homem. O seu ministério foi confirmado por Jesus. Como, pastor? Quando os 2 discípulos fizeram a pergunta, sabe como Jesus respondeu? Ide e dizei a João: os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho do reino de Deus. Quando os 2 mensageiros saíram apressadamente e foram dar o recado para João, que estava na prisão, Jesus ficou dizendo: o que vocês foram ver lá no deserto? Um homem vestido de vestes reais? O que vocês foram ver lá no deserto? Uma cana quebrada, vacilante, uma pessoa que muda de caráter de uma hora para outra, que muda de ideia de uma hora para outra? Não. Vocês foram ver lá no deserto um profeta? Aí Jesus confirma e diz: sim, e vos digo, mais do que um profeta. Porque dos homens nascidos de mulher, não há um maior que João o Batista. Jesus deu testemunho dele. Que tipo de obreiros somos nós? Que tipo de obreiros estamos sendo para a igreja? Que testemunho as pessoas poderão ter a nosso respeito? Se um anjo de Deus chegasse na sua casa e fizesse uma pergunta acerca do seu líder, do seu obreiro, do seu dirigente, do seu pastor, do seu presidente, do seu missionário, do seu coordenador de área, que testemunho você daria para ele? O que você tem a dizer? O que as pessoas podem dizer a nosso respeito quando nós nos comunicamos com elas? É aí que deve estar a minha preocupação. É aí que deve estar a nossa preocupação. Porque o mundo passa com todas as suas vaidades.
o mundo passa com todas as suas concupiscências. As pessoas mudam nomes e nomes de ministérios, criam coisas, criam inovações, criam tipos de liturgias as mais sofisticadas possíveis e as introduzem dentro da igreja. Mas só o que prevalece para sempre é a palavra do Deus vivo. Só o que prevalece para sempre é a palavra do eterno Deus, é a palavra santa, é a palavra viva. Disse Jesus: poderão passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. É só a palavra que permanece eternamente. Por isso eu quero conclamar aos obreiros que me ouvem, inclusive os que me ouvem agora em algum lugar por meio do canal da igreja, do culto que está sendo transmitido. Firme-se na palavra, busque a sua fonte na palavra, tire o seu alimento da palavra. Pregue só a palavra de Deus, porque só a palavra de Deus transmite vida, 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 vida. De quem é que estamos recebendo influência? João era influenciado pela Bíblia. João era influenciado pelas Escrituras. De onde é que está vindo a nossa influência? Quem é que está influenciando você? Qual é o coach? Qual é o influencer? Qual é o blogueiro? Qual é o teólogo famoso? Quem é que está te influenciando? Eu espero que a tua maior influência seja extraída desse livro bendito, a palavra do Deus vivo. Se você realmente deseja ser um obreiro dedicado nas mãos do Senhor, fiel e cheio do Espírito de Deus, que a tua influência seja a palavra de Deus. Que a tua influência seja a palavra de Deus. Mas eu preciso dizer ainda mais duas coisas. Em quarto lugar, diga comigo, João Batista, cheio do Espírito Santo, começou e terminou seu ministério com a sua mensagem centralizada em Jesus. Que coisa linda, que coisa extraordinária. Centralizada em Jesus. Começou com Jesus, continuou com Jesus e terminou em Jesus. Começou falando assim: ele vem aí. Após mim vem um que é mais poderoso do que eu. Eu batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele é tão grande, ele é tão poderoso, ele é tão santo, ele é tão extraordinário, ele é tão maravilhoso, que eu não sou digno. Ó, irmãos, eu não sou digno de me abaixar e desatar as suas sandálias. Sabe quem fazia isso? Os escravos. Ele se colocou mais baixo do que um escravo. Ele se colocou menor do que um escravo, quando disse: eu não sou digno de me abaixar e desatar as correias de suas sandálias. Porque aquele que me mandou batizar com água, também disse: quando tu vires descer sobre ele o Espírito, então saberás que ele é o que batiza com o Espírito Santo. Aquele sobre quem tu vires descer o Espírito, este é aquele que batiza com o Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Chegou o dia esperado. João estava batizando mais uma vez. E eu vejo pelos olhos da fé, irmãos, porque para mim a palavra de Deus é real.
E isso é história, isso é literal. Isso aconteceu. Isso não foi uma criação fantasiosa de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Não, senhores. Jesus estava lá no Jordão. E agora, no mês de outubro de 2022, eu estive lá. E aí eu estive lá no Jordão, não tem como a gente não se emocionar. E quando eu entrei lá, tirei o sapato e disse, eu tenho que triscar nessa água aí, né? É possível. Eu sei que não é a mesma água, mas é o mesmo rio. É o mesmo local. E eu desci ali. E eu toquei meus pés naquelas águas daquele rio, tão famoso, com tantos acontecimentos extraordinários na história bíblica. E com os pés ali, tocando naquelas águas, eu fiz uma pequena pregação. E eu senti uma forte emoção, porque naquele dia do batismo de Jesus, esse profeta João olhou para a multidão e disse, ele está vindo aí. Aquele que vem após mim, ele é maior do que eu, porque antes de eu existir, ele já existia. Sabe o que João está falando? Da pré-existência de Jesus. Ele está dizendo que Jesus é Deus. Ele está dizendo que Jesus é divino. Ele está dizendo que Jesus é eterno. Ele disse, aquele que me mandou batizar com água, também disse que após mim viria um, que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quando João está às margens do Jordão, lá no Jordão mesmo, dentro do Jordão, e começa a se aproximar alguém, com um olhar meigo, suave, uma aparência tranquila, que transmitia paz, serenidade, seriedade, segurança. O Espírito Santo vem aos ouvidos de João Batista e diz, é aquele. É aquele. Aquela conversa que eu tive contigo há muito tempo, sobre o que batiza com o Espírito Santo, é aquele. E Jesus corta a multidão, atravessa toda a multidão e vem lentamente caminhando ao encontro de João. E ali teve uma surpresa, porque João não sabia, isso a Bíblia não dá detalhes, né? João não sabia que Jesus iria pedir para ser batizado. Sabe o que João sabia? Que Jesus era maior do que ele, que Jesus era Deus, que Jesus era pré-existente, que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo, e que sobre Jesus, João viria, ou haveria de ver, o Espírito descer. Isso João sabia. Agora, que Jesus ia pedir para ser batizado, não. Ele não sabia. Deus não revelou. Deus não mostrou. Aí quando João já está ali preparado para se curvar e pedir que Jesus o batize, Jesus levanta a mão dele e diz, João, quero que tu me batizes. Senhor, não, Senhor, eu é que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Como pode isso? Tu és maior do que eu, tu és antes de mim. Jesus diz, deixa por enquanto, porque nos convém cumprir toda a justiça. Aleluia. Porque nos convém cumprir toda a justiça. Sabe o que quer dizer isso aí, senhores? Quando Jesus diz nos convém, quem lê o texto superficialmente, parece que Jesus está dizendo, convém que eu e tu, João,
cumpramos a justiça. Mas sabe o que Jesus está dizendo, pastor? Nos convém, o Pai, eu e o Espírito Santo, a Trindade Santa. Nos convém, eu, o Pai e o Espírito, nos convém cumprir toda a justiça. Sabe por que Jesus se submete? Porque Jesus queria confirmar o ministério de João. Não porque Jesus tivesse pecado. Ele nunca pecou. Ele não precisava se arrepender de nada. Mas ele precisava confirmar o ministério de João, para dizer para todos que o ministério de João tinha sido autorizado pelo Pai. E sabe por que mais que ele precisava? Que ele queria que João o batizasse? Porque um profeta, um sacerdote, só é reconhecido em Israel depois de completar 30 anos. E qual foi a idade que Jesus desceu para ser batizado? 30 anos. Porque Jesus é profeta, é sacerdote e rei. Foi profeta durante todo o seu ministério terreno. Da cruz até hoje ele é sacerdote. E brevemente será proclamado como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, assim como os profetas e sacerdotes precisavam da unção divina para poder começar o ministério público, Jesus sabia que naquele dia o Espírito desceria sobre ele para ele iniciar o ministério público com a aprovação total. Então, quando ele é batizado, diz a Bíblia que ao ser batizado, orando ele, Jesus orou. Orando ele, o céu se abriu. O céu se abriu. E viu o Espírito de Deus. Quem viu? João, o Batista, descendo como pomba, vindo sobre ele. Aleluia. João viu o Espírito descendo sobre Jesus. Não ficou nenhuma dúvida. É Ele que batiza com o Espírito Santo. É Ele, o Yeshua HaMashiach. É Ele, Jesus, o Messias. É Ele, o Cristo vivo. É Ele, o Cristo anunciado pelos profetas. É Ele, convém que Ele cresça, convém que Ele cresça, convém que Ele cresça e que eu diminua. E por último, João permaneceu cheio do Espírito Santo e serviu o reino de Deus como uma testemunha fiel em um tempo de crise espiritual e política. Meus irmãos, a crise religiosa, a crise espiritual era tão grande que as pessoas misturaram política com religião. E todo mundo sabe que só poderia ter um sumo sacerdote. Todo mundo sabe disso. Isso é básico. Isso é ABC na teologia bíblica. Mas quando a gente lê Lucas e outros evangelhos, lá vai aparecer 2 sumos sacerdotes. Sim ou não? O nome de um era Anás. E o nome de outro? Um era sogro do outro. Só era para ter um. Mas ali tinha 2. E que misturada é essa? É que Roma dominou tudo. Com a sua política imperial. Com a sua pax romana. Construção de estradas. E outras coisas. E dentre os detalhes da sua ação política, estava a Pax Romana. E em nome dessa Pax Romana, vocês têm a liberdade de culto. Mas eu indico o sumo sacerdote. Entenderam? O culto é de vocês. Mas eu indico o sumo sacerdote. Política.
Essa era a crise. Aí João, uns pesquisadores, que eu não tenho detalhes para entrar nesse assunto, mas alguns pesquisadores dizem que talvez, pela cronologia sacerdotal, João Batista fosse o sumo sacerdote da vez. Pela idade dele, pela influência dele, e ele tinha o direito natural, porque era filho de sumo sacerdote, era filho de sacerdote. Mas lhe foi tirado o direito. As coisas não aconteceram lá no templo, mas Deus vai para o deserto e está com ele lá no deserto. Por quem Deus fala? Por João. Quem Deus usa naquela época toda? João. Quem era o mensageiro fiel? João. Quem divulga Jesus? João. Quem fala da chegada do reino? João. Mesmo não fazendo nenhum milagre de curar enfermos ou levantar paralíticos, mas era um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre. Aleluia! Diga comigo, João Batista permaneceu cheio do Espírito Santo e serviu ao reino de Deus como uma testemunha fiel em um tempo de crise espiritual. Ele permaneceu humilde do começo ao fim do seu ministério. Ele ensinou os primeiros discípulos de Jesus. Ele viveu de tal forma, meus irmãos, ele viveu de uma forma tão parecida com o que Deus queria, que as pessoas pensaram que ele era o Messias. Mas ele precisou dizer: eu não sou o Messias. Mas você parece. Você tem todas as características, mas eu não sou o Messias. E quem é você? Eu sou a voz do que clama. Eu sou a voz do que clama. Eu sou a voz do que clama. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, porque o Rei está vindo aí. Fique de pé na presença do Senhor. Não sei se você prestou atenção. João não era a voz que clama. João era a voz do que clama. Como é isso, pastor? Sim, é assim que o texto diz. Eu sou a voz do que clama. Olha ali como está escrito. João 1:23. Respondeu ele: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E quem é que clama? É o próprio Deus. Quem clama é o próprio Deus. Mas a voz dele é João. Quem salva é Deus. Mas a voz de Deus aqui na terra é a igreja cheia do Espírito Santo. Quem clama é Deus. Mas a voz de Deus aqui na terra são homens e mulheres cheios do Espírito Santo como instrumentos fiéis. Precisamos ser testemunhas fiéis em tempo de crise. O mundo está em crise, mas o Espírito Santo continua com a igreja. O Espírito Santo continua na igreja. O Espírito Santo continua levantando profetas. O Espírito Santo continua levantando pregadores. O Espírito Santo continua levantando obreiros. O Espírito Santo continua levantando homens e mulheres fiéis. Quem recebe a mensagem? Pai amado, em nome de Jesus, o Senhor é fiel. Tu és fiel, Senhor. Nós somos pequenos, mas o Senhor é grande. Nós somos fracos, mas o Senhor é forte. Nós somos limitados, mas o Senhor é ilimitado.
toda glória e toda honra sejam dadas a Ti. Levanta mais homens fiéis, levanta mais obreiros fiéis, e que a Tua obra continue para a Tua glória e o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Tome assento, adorando a Deus.